Então, irmãos, a gente viu que Paulo, ele pegava as coisas espirituais e somava com as coisas espirituais, e isso através das escrituras. Esse versículo quer dizer isso, que ele pegava as coisas das escrituras, que eram sabedoria de Deus, que era dada pelo Espírito, e somava elas. Mas como que ele conseguia extrair essas coisas espirituais ensinadas pelo Espírito das escrituras, né? Como que se dava isso? Ele também deixou links para isso, para a gente poder entender. A gente pode conferir agora em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgueis pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quem entende um pouquinho da Antiga Aliança, né, quem já pegou para ler a Bíblia, entende um pouquinho da Antiga Aliança, sabe que a Antiga Aliança era um ciclo, a qual se repetia todo ano. Todo ano se fazia os mesmos sacrifícios. E esses ciclos se rodavam através de festas, na qual eram 3 festas, a qual se destacavam mais outras festas, né? Mas esse não vai ser o nosso foco agora, pode ser que num outro vídeo eu fale sobre isso. E essas festas se rodavam a Antiga Aliança. A Antiga Aliança era um ciclo. E esse ciclo se repetia todo ano, do mês 1 até o mês 7. Né? E nisso se fazia o sacrifício, e nisso também tinha o dia do sacrifício pelos pecados, a qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Né? E isso é todo ano. E ele entrava só em uma vez. Tá? Uma vez só que ele entrava no lugar santíssimo para oferecer esse sacrifício pelo pecado do povo. E ele fala, né, nisso através, no versículo 16, que isso, 16 não, desculpa, no 17, que eram sombras, porque no versículo 16 ele está falando da Antiga Aliança, né? Pelo comer, que tinha restrição por comida, bebida, dias de festa, é a Antiga Aliança que ele está citando aqui, e lua nova, e dia de sábado. A lua nova que ele citou aqui, tá? É porque a Antiga Aliança, ela seguia outro calendário. A gente está debaixo do calendário solar. Desde que Cristo veio ao mundo, a gente está debaixo do calendário solar. Mas o povo judeu, essas festas, a Antiga Aliança, ela se rodava através do calendário lunar, que é um pouco diferente do calendário solar. Né? Isso aí já é outro assunto também. Mas você vê que ele fala que a Antiga Aliança era sombras. Nisso envolve o tabernáculo, a arca da aliança, isso tudo eram sombras. O altar de ouro, isso tudo através de coisas literais, né? Deus, através de sombras, profetizava o futuro. Então, era assim que Paulo tinha a revelação das coisas. Nisso não era só um tabernáculo. Você, com certeza, já ouviu falar, já foi ensinado, que o tabernáculo falava muito mais a respeito da nossa época do que da época deles. Com certeza você já deve ter ouvido falar de alguém, de algum pregador famoso, ou algum pregador da sua igreja, que o tabernáculo falava a respeito da igreja, e isso é verdade. Aquilo eram sombras para a realidade da nova aliança. Né? Paulo chega a citar em Coríntios para a gente tirar o fermento da nossa vida. Ele compara o fermento ao pecado. Você vê as sombras, né? Aí, na realidade, a gente tem que tirar o pecado da nossa vida. Né? Então, tudo na Antiga Aliança eram sombras das coisas futuras. E é nessas sombras entra as Escrituras, não só o tabernáculo, mas Deus profetiza o futuro através de contextos históricos e de sombras. Às vezes ele projeta algo no passado, projetou algo no passado, profetizar o futuro, e isso tem prova nas Escrituras. Vou deixar mais um versículo aqui para a gente poder comprovar isso. Está em Hebreus, a qual ele está dando um resumo, né, de que aquele tabernáculo
terrestre, vocês podem ler o contexto todinho, aquele sumo sacerdote terrestre profetizava a obra de Cristo, sombra das coisas futuras. Hoje na Antiga Aliança a gente vive a realidade. Vamos só ler poucos versos para não estender muito o vídeo. Vou ler a partir de Hebreus 9, a partir do 28. Eu vou pegar também Hebreus 10, né? Só para pegar o contexto. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aí vem o capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O apóstolo Paulo, eu acredito que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo Paulo, tá? E realmente não tem o autor, né? Muito se discute sobre isso, mas pelo meu ver, pela sabedoria do livro de Hebreus, para mim só pode ter sido o apóstolo Paulo, mas não desmerecendo mais ninguém naquela época, mas a sabedoria do apóstolo Paulo foi incrível. E ele fala novamente que a lei era uma sombra das coisas futuras. Então, irmãos, eu vou dar uma pausa aqui nas escrituras e vou falar um pouco de que como Deus trabalha através das escrituras e como os apóstolos entendiam, principalmente o apóstolo Paulo, as escrituras através de sombra do tabernáculo, que profetizavam coisas para o futuro, profetizavam a obra de Cristo, aqueles sacrifícios daqueles cordeiros da antiga aliança profetizavam o sacrifício de Cristo. Você já deve também ter ouvido falar isso. E isso eram sombras. Deus, através das coisas literais, profetizavam as coisas futuras. Ele montava, às vezes, contextos históricos. E nesse contexto histórico, ele profetizava o futuro. Essa é a chave, uma das chaves para você se entender a Escritura. E essa é uma chave que o apóstolo Paulo tinha. E essa chave é a sabedoria de Deus. Através das Escrituras opera a sabedoria de Deus. Porque nisso há mistérios. Toda vez que o apóstolo Paulo fala de mistério na palavra, ele está falando a respeito disso. Porque são coisas que estão ocultas para quem lê as Escrituras e só enxergam o literal. Só enxergam um contexto histórico no passado. Mas isso não é assim. Nisso, quando a gente para ler as Escrituras realmente, a gente vê que não tem como ter sido só para aquela época. E assim se formou o Novo Testamento. O Novo Testamento se formou pela palavra dos profetas, pela lei e pelo Salmo. Os apóstolos, não só Paulo, como Pedro, eles extraíam todo o espiritual que tinha através das Escrituras, o qual o Espírito ensinava. E escreviam suas cartas, ensinando o povo. Não existia Novo Testamento naquela época para que eu pudesse ensinar eles. Isso era através das Escrituras. Eu estou sendo redundante para que vocês possam entender, entendeu? Tem mais prova disso, eu vou deixar para um outro estudo. Nós vamos ler um pouquinho o Antigo Testamento e poder comprovar essas sombras, esses contextos históricos, a qual Deus profetizava o futuro. E a gente vai poder ver e muito vai ser acrescentado para a sua vida. Vai trazer renovo de vida para a sua vida. E você vai ver que não precisa você pagar um curso teológico, não precisa você se formar em uma universidade hoje para você entender as Escrituras. O Espírito ensina, gente. Eu não sou contra você pegar um material, um livro e poder ensinar as pessoas e cobrar o preço que você gastou nesse material, mas quando você bota um lucro em cima disso,
você está comercializando aquilo que Deus te deu de graça. E aquilo que Deus dá de graça, a gente tem que repassar de graça para os irmãos. Muitos hoje não têm como pagar um curso teológico. Isso é realmente muito ruim. Entendeu? A gente não deve fazer isso. A gente tem que ensinar de graça aquilo que Deus nos deu de graça. Procuro sempre fazer isso. Nunca cobrar nada. Também, como eu disse no meu vídeo de apresentação, não sou nenhum rei da verdade, mas aquilo que Deus tem me ensinado, eu vou procurar passar pelos meus irmãos de graça, da melhor maneira possível. E que esse trabalho possa ajudar vocês, irmãos. Que ele venha acrescentar muita coisa na sua vida. Amém? Eu vou finalizar esse estudo aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.